TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Hoje vamos conhecer o Abrigo Tia Júlia, entidade governamental que acolhe, protege e educa crianças que se encontram em situação de risco pessoal ou social. Está no ar o programa Sociedade Organizada. O Abrigo Tia Júlia foi fundado como creche em 6 de fevereiro de 1975, com o nome Casa da Tia Júlia, em homenagem a Júlia Gifone pelo reconhecimento do trabalho que dedicou à assistência social. Em 1994, passou a funcionar como abrigo, direcionando suas ações para a garantia do Estatuto da Criança e do Adolescente. A entidade está vinculada à Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social e busca proporcionar atendimento psicopedagógico para crianças que precisam voltar à convivência familiar ou estão aguardando serem adotadas. O Abrigo Tia Júlia, ele é um abrigo mantido pelo governo do estado do Ceará, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Bem, o Tia Júlia, ele abriga crianças na faixa etária de 0 a 7 anos e o nosso público-alvo são crianças vitimizadas, abandonadas e negligenciadas. Nossa capacidade é para 90, a gente está com 90 crianças, mas isso não quer dizer que a gente também não receba mais, dependendo do caso da criança. Hoje, bem, aqui é um abrigo onde as crianças passam um determinado tempo até que elas retornem à família ou elas podem ir para uma possível adoção. E o que é que acontece? A gente tenta resgatar os vínculos familiares, porque o que o Estatuto diz é que a criança só vai para uma possível adoção quando você tem esgotado todas as possibilidades dessa criança retornar à família. E você pode ter certeza que a gente trabalha, né? Assim, de cruzar os braços e achar a primeira tentativa, a segunda, de nova família. Às vezes essas crianças, elas chegam que você não tem nada dessas crianças. Você não tem um documento, nem uma história de vida. Por quê? Porque elas estão sendo abandonadas. Hoje em dia, as crianças, elas estão sendo abandonadas em qualquer local, não se tem mais aquela preocupação, eu vou deixar meu filho aqui, eu vou deixar aqui porque alguém vai vir, está perto de alguém, não. As crianças estão sendo deixadas nas pontes do rio, nas rios Ziqueira, rio não sei da onde, e às vezes eu digo assim, da gente assim, porque Deus não devia ter dado o dom da maternidade para as pessoas que não tivessem esse dom, né? E o que é que acontece? A gente tenta resgatar os vínculos familiares. Às vezes as pessoas dizem, mas vocês às vezes não sabem nada da criança. A gente é conselho tutelar, é o juizado, é toda uma equipe que trabalha para ver o que é que se pode fazer para essas crianças. E aqui a gente faz um trabalho de resgate para as crianças e também as famílias dessas crianças, porque em algum momento os seus direitos também foram violados. O trabalho aqui é muito gratificante, a gente busca fazer com que, enquanto essas crianças aqui estão sob a nossa responsabilidade, dar a elas qualidade de vida e buscar, principalmente, fazer um trabalho junto com a rede socioassistencial para que a gente possa aqui trabalhar essa política pública, a política da assistência social, buscando uma melhor compreensão e, inclusive, temos também o apoio da sociedade, porque essa situação que traz a criança ao Abrigo Tia Júlia não é responsabilidade só do Estado, é uma responsabilidade de todos nós. Então, a sociedade também, muitas vezes, chega e traz aqui doações, né? Muitas vezes nós temos algumas pessoas que são voluntárias, nós temos aqui parcerias com pessoas que pagam as escolas das crianças, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar também a questão familiar, né? A convivência familiar e comunitária. A gente não pode perder esse foco. Nós somos o serviço social, então a gente é a porta de entrada para o recebimento dessa criança, quando ela vem com um direito violado, elas vêm para cá através de negligência, a questão do abandono, e nós buscamos fazer com que essas crianças
esse direito foi violado e aqui permanece aqui através do Juizado da Infância e Juventude, e nós estamos aqui assim trabalhando, uma equipe multiprofissional, fazendo o nosso trabalho, dando às crianças as condições necessárias para que elas possam voltar a conviver novamente com a família. A questão de chegar a uma possível adoção, como está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma situação extraordinária, é uma questão assim que a gente tem que esgotar todas as possibilidades para que essa criança permaneça na família. Aí uma possível adoção aconteça. Trabalho de acompanhamento, a gente faz visitas domiciliares, a gente faz as visitas institucionais, buscando a rede socioassistencial para que a gente possa melhor atender a essa família. Porque o foco também tem que ser a família dessa criança, que por algum momento o direito foi violado, mas muitas vezes a gente percebe também que essa família precisa também de todo um apoio, de todo um aparato do Estado, e a sociedade civil tem que também estar alerta para esse atendimento a essas famílias. Que a gente realiza um trabalho de desenvolvimento com eles, principalmente com as crianças que precisam, que elas são prematuras, né? E elas precisam de um desenvolvimento motor. Aí a gente trabalha aqui com as bolas, faz também um trabalho respiratório, quando elas precisam também. E é assim, um trabalho aqui diário, né? Os 2 turnos, a gente trabalha aqui com elas e é isso. E como é trabalhar com as crianças, com essas crianças que precisam mais de atenção, de amor? Para você como fisioterapeuta, o que isso te agrega mais, te faz feliz? Em que sentido? Para mim, faz pouco tempo que eu estou no abrigo, está sendo muito gratificante para mim. Estou gostando demais de trabalhar com as crianças, são super carentes, elas precisam muito de carinho, de atenção, e para mim está sendo uma oportunidade muito especial. A gente trabalha muito com a questão da respiratória, porque como eles convivem muito em um quarto só, dividem muitas coisas, aí a transmissão de vírus, bactéria é muito fácil. Aí aqui o carro-chefe é respiratório mesmo. E tem também a parte motora, que é as crianças com paralisia cerebral, hidrocefalia, que tem que ter a motora diariamente para não causar deformidades e nem outros prejuízos na postura também. Regularmente, a gente dá uma atenção maior na parte da respiratória, que a gente atende segunda, quarta e sexta, e a parte motora, às terças e às quintas-feiras. Nós temos aqui no abrigo uma unidade que é sala de observação, funciona como uma enfermaria, mas as ações da saúde é preventiva, né? São ações preventivas, a gente não faz nenhum procedimento de caráter hospitalar. Nós temos essas crianças mais para observação e isolamento de outras crianças em berçário e qualquer outra complicação maior encaminhada para o hospital. A enfermagem ela assume um trabalho preventivo, faz a cobertura de esquema vacinal, a administração de medicamento, consulta, agendamento de consulta e parceria com os hospitais, né? Procedimento cirúrgico também é feito de forma eletiva, né? Acompanhamento em nível hospitalar, parecer judicial quanto à saúde dessas crianças. Diferente de outros locais, o que a gente pode perceber aqui no Tijulia, enquanto as ações de enfermagem, é todo o desenvolvimento do trabalho, é toda a evolução do seu tratamento, entendeu? A gente vê o começo da doença, o meio e o fim. Diferente das unidades que você vê aquela paciente já que chega com aquele quadro clínico, vai para casa e faz todo um tratamento. E você não tem esse acompanhamento. E aqui a gente vê acompanhamento dessa terapêutica. E aqui é uma escola, né? A gente aprende muito, a gente recebe crianças altamente comprometidas, baixo peso, prematuridade extrema. Cada bebê daquele é quase um tratado para a gente, né? Fora assim, a gratificação, que é muito grande. Você ter essas crianças que já teve todos os seus direitos violados e saber que nós somos a única família deles é gratificante. Eu faço um trabalho com as crianças do Infantil 1, de 2 anos e meio a 4 anos. E assim, com elas aqui eu trabalho a estimulação cognitiva. Como elas demoram um pouco a ir para o colégio, assim inseridas no colégio, elas acabam tendo alguns atrasos. Como atraso na fala, atraso na compreensão, atraso assim, saber coisas básicas de uma criança de 2 anos e meio a 4, como cor, como parte do corpo humano. Essas coisas básicas de uma criança de 2 anos e meio a 4 anos.
É importante, pois quando essas crianças são inseridas no colégio, elas já vão com essas particularidades da idade já adquiridas, o que facilita o desenvolvimento delas no colégio. Trabalhar com esse tipo de criança, né, que a gente, assim, é muito complicado sem um familiar, sem ninguém, então, assim, é muito bom você estar ajudando, mesmo assim que seja pouco, mas com certeza todo mundo aqui sabe que não é pouco, para elas é muito, muito, qualquer pessoa aqui é muito importante, então, assim, o interno, né, da gente é muito gratificante. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o meu trabalho aqui do Abrigo Tia Júlia, que eu já faço parte há 5 anos em outro grupo e me motivando o trabalho. Eu tenho muitas aptidões com crianças, eu gosto muito de crianças desde nova e eu consegui assim incentivos para poder trazer um grupo de alunos da FGF para fazer visita à instituição. Ajudar o próximo para mim é muito gratificante, ver o sorriso no rosto de cada criança, a alegria deles com a nossa chegada aqui, trazendo brincadeiras, conhecimentos. Nós realizamos atividades com eles aqui de higiene corporal, higiene bucal, alimentação saudável, contação de história e fora a diversão e o carinho que nós todos passamos para eles. E ainda estamos pretendendo esse semestre criar um grupo de voluntários para realizar atividades com reforço escolar para cada uma delas aqui no abrigo. Um dos artigos do Estatuto diz que a criança só irá para uma adoção quando tiver esgotado todas as tentativas do retorno dessa criança à família. E às vezes essas crianças têm família. Elas por algum motivo vieram abuso sexual, ou negligência, ou abandono, ou violência física. Então, assim, elas vêm ao abrigo e durante um tempo você trabalha aquela criança. No abrigo aqui você tem uma equipe interdisciplinar que é bem completa. E quando não é possível, isso, como diz o Estatuto, a nova lei de adoção, de 6 em 6 meses, você tem que estar alimentando o que é. A gente faz aqui o trabalho da gente, juntamente com o pessoal do juizado. Mas aqui o abrigo é quem vai para as visitas, eles vão atrás das famílias, o que puder colher de informação dessa criança. O que é que acontece? Às vezes você não tem nada dessa criança, nada. Mas mesmo assim, de 6 em 6 meses, onde tem agora a nova lei de adoção, você tem que estar alimentando, porque tudo que a gente sabe daquela criança, a gente passa para a equipe do juizado. Só que a gente já fazia isso de 2 em 2 meses, sempre a gente está entrando para ver se você apressa, se você dá um rumo para a vida dessa criança. E o que é que acontece? Às vezes a gente não tem êxito, porque às vezes você não tem nada daquela criança. E quando a gente tem, é muito difícil você trazer a família. Porque quando essa criança é abandonada, logicamente se supõe que essa criança, a família não tem nenhum interesse. E o que é que acontece? A gente já manda todo esse estudo de caso, tudo dessa criança para a equipe do juizado. Então, a gente está sempre, você tem que trabalhar em parceria. E essa criança, quando você tem que esgotar todas as tentativas do retorno dessa criança à família, ou uma família ampliada, que seriam as avós, tios, parentes, aí você manda outro relatório para a equipe do juizado, e daí eles analisam, e o juiz é quem vai dar a palavra final. Se essa criança vai para uma destituição, essa criança tem que ser destituída do poder familiar. O que é isso? A família não tem mais nenhum direito sobre essa criança para que ela possa entrar para o cadastro de uma possível adoção. No próximo bloco, iremos saber um pouco mais sobre os aspectos legais que envolvem a adoção. Voltamos já.
Apesar de estarmos vivendo na era da informação, o processo de adoção no Brasil ainda é um assunto pouco conhecido pela população. Iremos agora saber passo a passo os trâmites legais necessários para que seja formada uma nova família, a partir desse gesto de amor e solidariedade. Em relação ao processo de adoção do ponto de vista legal, a pessoa que tiver interesse em estar adotando uma criança ou um adolescente, ela tem que procurar, no caso, um advogado. Se não tiver condições financeiras para isso, procurar um defensor público, estar demonstrando a esses profissionais o seu interesse em adotar, e a partir daí ela vai ser orientada qual a documentação necessária para poder ela dar entrada no seu processo de adoção. Primeiramente, ela não entra logo com o processo de adoção, ela entra num processo apenas para se habilitar a estar inscrita no Cadastro Nacional de Pais Adotivos. Não existe nenhum requisito legal que, por exemplo, impeça a adoção, seja limitativo. A única exigência que se faz é que a pessoa que vai adotar, ela tenha no mínimo 18 anos de idade, não importa o estado civil, se é casado, se é solteiro, e que ela tenha uma diferença entre a criança que ela vai adotar e ela de 16 anos. Respeitadas essas condições, ela pode estar apta a se habilitar num processo de adoção. A partir daí, ela vai ter, acompanhada por um advogado, toda a instrução necessária e ela vai passar por uma avaliação para se perceber se ela tem, por exemplo, condições econômicas para adotar a criança. Não basta apenas ter vontade, tem que haver meios necessários para dar àquela criança uma boa educação, lazer, saúde, enfim, assegurar àquela criança toda a boa convivência para o crescimento saudável daquela criança, do ponto de vista emocional, social, familiar, espiritual também, que as famílias são importantes para dar apoio a essas crianças que estão em fase de formação. Então, a partir daí, os pais passam a ingressar com essa ação, geralmente demora cerca de 1 ano, vai variar de caso a caso, e eles passam por uma análise de uma equipe enviada pelo Poder Judiciário, para que seja avaliar todos esses itens, principalmente o financeiro e o emocional daquela família ou daquela pessoa que pretende adotar. E uma vez estando habilitada aquela pessoa, após a análise do Ministério Público, que vai emitir um parecer, e do juiz, que vai colher todos os dados daquelas provas, com visitas, com questionários, enfim, com uma devida avaliação, o juiz habilita, passa da sentença habilitando aquela pessoa a ser, no caso, apta a se inscrever no cadastro de adotantes. A partir daí, então, ela descreve o perfil do filho que ela pretende adotar. Quanto mais forem as exigências, mais pode levar tempo para achar a criança naquele perfil. Mas se for algo abrangente, por exemplo, uma criança saudável, que não tenha exigência, por exemplo, de raça, de alguma cultura e tudo mais, então ela vai ter mais facilidade de encontrar. E aí, uma vez localizado o perfil da criança para aquele pai que está querendo adotar, o juiz vai promover um encontro entre eles. Inicialmente, o pai pode visitar aquela criança no abrigo, se for o caso. Aí depois o juiz vai permitir passeios, visitas assim. Não se é mais permitido que o pai chegue no abrigo e fique olhando para escolher a criança e trazer para adoção. Porque isso deixava elas muito, vamos dizer assim, afoitas. Elas ficavam como se fossem assim, muito expostas. Então, criava uma expectativa naquela criança, me escolhe, na outra me escolhe. Então, isso o Poder Judiciário viu que agir dessa forma, como se fosse ali num abrigo para escolher aquela criança, era muito mais prejudicial ao estado psicológico das crianças. Então, eles preferiram preservar a criança ou o adolescente que está lá, permitindo uma visita só após a prévia aprovação do cadastro dela, do perfil do pai e da criança, se são compatíveis. Depois que ele vai, pega ela, dá um passeio, conhece melhor. Então, aí o juiz questiona aquela criança se ela já tiver idade para isso, se ela tem interesse em continuar recebendo as visitas daquele pretenso pai. E aí vai havendo, no caso, uma proximidade maior entre eles. Até chegar um momento, lógico que isso tudo com o acompanhamento de uma equipe de profissionais que vão estar acompanhando, ou seja, verificando todos os contatos entre eles, todas as fases, todos os profissionais do Poder Judiciário engajados nesse propósito, também assistentes sociais, etc. É uma equipe multidisciplinar. E em seguida, o juiz vai, no caso, conceder a guarda provisória para os pais, se a criança estiver de acordo, se a criança estiver se sentindo bem, se os pais já estiverem realmente hábeis, estiver todo fluindo essa relação,
eles vão conferir àqueles pais a guarda provisória da criança. Aí sim, a criança ela pode sair do abrigo, ela pode ir para o lar daquela família que possivelmente vai ser os pais delas, e após um período de avaliação, de visitas, de tudo, o juiz vai conceder a guarda definitiva. Após esse, vamos dizer assim, esse período de experiência, esse período de análise da compatibilidade entre os pais e o filho a ser adotado, o juiz vai estar conferindo a sentença definitiva. E formalizado toda essa relação, passando pelos estágios, no caso, estágios da emoção, da relação, das condições sociais, das condições financeiras, a partir daí, sim, tudo direitinho, o juiz confere a guarda definitiva e ele profere a sentença de mérito definitiva da ação, conferindo a adoção àqueles pais. E depois disso, sim, os pais pegam a sentença, a decisão judicial, levam para o cartório e aí sim registram os filhos adotivos, que vão receber o sobrenome daquela família. Querendo os pais, eles podem mudar inclusive o primeiro nome da criança. É bom que se diga também que antes de começar esse momento, esse encontro, os pais eles recebem, por exemplo, eles recebem as informações de todo o histórico da vida daquela criança. Eles são informados do passado daquela criança, tudo que ela viveu, o que é que levou elas a estarem ali, todo o histórico delas. E a partir daí, eles concedendo, eles concordando, mesmo assim, acatando aquele histórico, o juiz promove o encontro entre eles. E depois da sentença, enfim, como eu estava falando, continuando, ele vai adotar aquela criança legalmente, vai registrá-la no cartório e aquele filho adotivo vai ter os mesmos direitos dos filhos biológicos. Não há diferença, a lei não faz a menor distinção entre o filho adotado e o filho biológico. Então, a partir daí, agindo dessa forma, vai estar realmente, a adoção vai ser legalizada, como se diz. Não vai haver nenhum risco, nem para os pais, nem para o filho que vai ser adotado. Vão ser de uma mesma família. O abrigo Tia Júlia, ele não era abrigo, ele era uma creche. Ele era uma creche, assim, as mães, elas saíam para trabalhar e elas retornariam como creche, viriam pegar seus filhos. Só o que é que acontecia? Às vezes as mães, elas iam e elas não vinham pegar os filhos, ou elas não tinham condições e eu sei que foi assim, abrindo aos poucos. Ficava uma turminha, que essas crianças dormiam com 10 crianças, aí depois foi se abrindo. E tinha uma funcionária, que o nome dela era Júlia Gifone, que era daí o nome Abrigo Tia Júlia, por causa dessa pessoa, né? Que ela trabalhava, assim, ela era da comunidade, e o trabalho dela era justamente mais ou menos parecido com o da gente. Mas foi uma pessoa, assim, de grande importância, né? Para o Abrigo Tia Júlia. Aí, assim, passou de um abrigo, se trabalhou, aí ele passou a abrigo. Abrigo é o quê? As crianças moram durante um certo tempo aqui, que elas ou vão para uma possível adoção ou retornem à família. Assim, você tem que gostar do que você faz, de quem é mais. Gente, não estou mentindo, porque é verdade isso. Porque a partir do momento que você começa a se acostumar com o sofrimento alheio, com o grito de socorro dessas crianças, né? Porque elas não falam, mas você sabe. Né? Se você deixa de se acostumar, primeiro você tem que ser muito bem resolvido, que eu diga assim, você tem que amar, né? Você tem que, é uma coisa assim, vocês vão ver no decorrer dessa reportagem, mas eu digo assim, enquanto profissional, em agosto eu já poderia me aposentar, aí tô indo lá para a secretária para reunião agora, porque as pessoas mesmo, elas sabem. É assim, é o respeito, é o carinho, é o amor, é a dedicação. Se você não tiver tudo isso, não é, Valdelice? Que ela depois vai falar com vocês, mas é assim, é o respeito pela criança. É assim, você tá em casa, aí você diz assim, você sai e tem uma criança que está doente, aí você fica em casa pensando. Eu digo assim, eu já tenho netos, já tenho, meus filhos são todos, mas eu disse que fazem anos que eu dizia, graças a Deus, estou livre de colégio, não tenho que me importar mais com colégio, barraca aqui, matrícula, a gente tem toda uma equipe, é livre, é aquelas coisas mínimas de um dia a dia de uma casa, e que você acaba abraçando todos eles. Hoje eu não só tenho os meus 4 filhos, eu tenho 90 crianças que são filhos da gente, e gente, se você não respeitar, se você não amar, se você não cuidar, é aquelas coisas mesmo de mãe, você não trabalha, porque as pessoas dizem,
Tem várias reportagens, às vezes alunos que vêm, eu não conseguiria trabalhar aqui, eu não ficaria aqui. Por que não? Porque eu não ia aguentar, porque eu sou muito sensível e tudo. Eu digo, mas a gente precisa de pessoas sensíveis, mas que abracem a causa, que briguem pelos direitos e façam valer os direitos das crianças, né? Para se construir uma sociedade mais justa e igualitária, é necessário um cuidado especial com as crianças hoje. Maiores informações sobre o abrigo Tia Júlia, entre em contato pelo telefone 3492-2435. Nosso programa fica por aqui. Até a próxima!